da Rafa, que tomou chá com a Ana no último Tá Rolando a Química? Quando estava indo para a prova de Química, ela nem percebeu que deixou cair sua tabela periódica. Sem a tabela, fica difícil entender essa matéria. Quer saber o porquê? Se liga! Tá Rolando a Química! No episódio anterior, a Ana derrubou açúcar demais na xícara quando preparava um chá. Além de muito doce, a solução ficou saturada e com presença de precipitado. Mas a Rafa parece ser ainda mais atrapalhada que a Ana. Só quando a prova de química começou, é que ela percebeu que estava sem a tabela periódica. Sem as informações da tabela, não é fácil entender quando a química rola. A tabela periódica começou a ser construída há cerca de 200 anos. No entanto, vários elementos químicos já eram conhecidos há muitos anos, como o ouro, a prata e o cobre. Outros elementos tiveram descobertas curiosas, como foi o caso do fósforo. Ele foi descoberto em 1669 pelo alquimista alemão Henning Brand. Brand estava tentando produzir ouro a partir da urina, mas acabou por acaso isolando o elemento fósforo. O primeiro cientista a agrupar os elementos na tabela periódica foi Antoine Lavoisier. Além de descobrir e nomear o elemento oxigênio, Lavoisier foi o primeiro químico que apresentou o princípio da conservação da matéria, que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em 1789, Lavoisier publicou um livro no qual dividiu os elementos em grupos, a partir de características comuns. Após Lavoisier, outros cientistas propuseram modelos de como agrupar os elementos químicos. Em 1869, o químico russo Dmitri Mendeleev propôs uma tabela periódica. Naquela época, eram conhecidos cerca de 60 elementos químicos, como já falamos no segundo programa do Tá Rolando a Química. Hoje conhecemos mais de 100. Na tabela de Mendeleev, os elementos foram distribuídos de acordo com a sua massa atômica e suas propriedades físicas e químicas conhecidas na época. Mendeleev ainda deixou espaços vazios, imaginando que novos elementos seriam descobertos. Esses espaços foram deixados supondo-se a possível existência de elementos com aquelas massas atômicas. As suposições de Mendeleev foram muito precisas. Quando descobriu o elemento germânio, por exemplo, ele supôs que a massa atômica deveria ser 72. Hoje está provado que a massa atômica do germânio é 72,6, quase a mesma massa suposta por Mendeleev. A tabela proposta por Mendeleev sofreu algumas alterações e ampliações importantes, originando a tabela periódica que conhecemos hoje. Pensando em completar a tabela de Mendeleev, o físico inglês Henry Moseley começou a estudar o número atômico dos elementos químicos. Ele distribuiu os elementos na tabela de acordo com esse número, acabando com os problemas da tabela de Mendeleev, que levava em consideração somente a massa atômica. Com o passar dos anos, vários cientistas aprimoraram a tabela periódica. Eles descobriram novos elementos químicos e atribuíram as massas atômicas dos elementos de maneira mais precisa. Assim, chegamos à tabela periódica que conhecemos hoje. A tabela periódica possui uma ordem tanto na horizontal quanto na vertical, e é organizada de acordo com as características dos elementos químicos. Quando analisamos a tabela na horizontal, vemos 7 períodos diferentes. Eles indicam o número de camadas eletrônicas ocupadas pelos elétrons dos átomos. Todos os elementos que compõem um período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Você se lembra das camadas eletrônicas, né? Nós falamos delas no terceiro Tá Rolando a Química. Se olharmos o segundo período, vamos observar que todos os elementos possuem o mesmo número de camadas. Para termos certeza disso, é só fazermos a distribuição eletrônica. Vamos pegar como exemplo os elementos lítio e oxigênio, que estão no segundo período. No caso do lítio, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s1. E no caso do oxigênio, temos 1s2, 2s2, 2p4. No terceiro Tá Rolando a Química, vimos que os números maiores representam a camada, as letras representam as subcamadas e os números menores mostram quantos elétrons tem a subcamada. Portanto, o lítio e o oxigênio possuem a mesma quantidade de camadas e estão no mesmo período. Sabe qual é a relação mais legal entre as camadas eletrônicas e os períodos? Existem 7 camadas eletrônicas e 7 períodos. O período 1, por exemplo, tem uma camada. O período 2 tem 2 camadas. E assim acontece até chegarmos no sétimo período, que tem 7 camadas. Agora, vamos olhar a tabela periódica na vertical.
Aqui temos 18 colunas, que são chamadas de grupos ou famílias. Os elementos químicos na mesma coluna têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência e possuem propriedades físicas e químicas semelhantes, que veremos no decorrer do programa. Nossa, esse lance de relacionar a quantidade de elétrons da camada de valência com a família em que os elementos químicos estão facilita muito nossa vida quando vamos estudar, né? Realmente, Dani, e para mostrar que isso é verdade, vamos pegar dois elementos químicos de uma mesma família e ver que eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Deixa que eu faço isso, Amanda. Vamos escolher dois elementos da família 1. Já sei, o sódio e o potássio. A distribuição eletrônica do sódio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A última camada do sódio é a 3 e ela possui somente uma subcamada, a S, que só tem um elétron. Então, na camada de valência do sódio, existe um elétron. Dani, você pode fazer a distribuição eletrônica do potássio? Deixa comigo, Paulo. A distribuição eletrônica do potássio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. A última camada é a 4 e ela também possui só uma subcamada com um elétron. Portanto, a camada de valência do potássio possui um elétron. Comparando as camadas de valência do sódio e do potássio, podemos confirmar que elas têm a mesma quantidade de elétrons. Se fizermos isso com todos os elementos das famílias, garanto que vamos observar a mesma coisa. Dividindo os elementos químicos entre famílias e suas propriedades químicas semelhantes, vemos os elementos representativos, que pertencem às famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17. Temos também os elementos de transição, que são representados pela família 3 até a família 12. Os lotanídeos e os actinídeos, que aparecem fora da tabela, representam os elementos de transição interna. E por fim, temos os gases nobres, que pertencem à família 18. A maneira mais comum de encontrar a classificação dos elementos químicos não é pela configuração eletrônica, e sim pela semelhança de suas propriedades físicas, ou seja, aquelas relacionadas ao estado físico da substância. Vamos voltar à classificação dos elementos químicos na tabela periódica. Aqui temos os metais, que são elementos normalmente sólidos e rígidos. Eles também são ótimos condutores de eletricidade e temperatura. Os ametais, ao contrário dos metais, são maus condutores de eletricidade e temperatura. Eles tendem a ganhar elétrons e, por isso, geralmente são encontrados como ânions. Também temos os semimetais, que possuem características intermediárias entre os metais e ametais. Por fim, temos os gases nobres, que são encontrados como substâncias simples na natureza e normalmente não interagem com outros elementos químicos. O hidrogênio foi o único composto que ainda não mencionamos. Ele está representado sozinho na tabela periódica porque não possui características semelhantes a outro elemento químico. Nossa, falamos de muitas coisas da tabela periódica. As famílias, os períodos, as classificações dos elementos, mas temos muito mais ainda. A tabela periódica mostra algumas características de cada elemento químico. Vamos observar o zinco. Aqui encontramos o número atômico desse elemento, seu símbolo de representação, seu nome e sua massa atômica. Temos ainda as propriedades da tabela que ajudam a definir as estruturas dos elementos químicos. O raio atômico é a distância entre o núcleo do átomo e sua camada eletrônica mais distante. Na tabela periódica, o raio atômico cresce nas famílias de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda. Então, o elemento que tem maior raio atômico é o que está no canto esquerdo, debaixo da tabela periódica, ou seja, o frâncio. Para comparar o raio atômico dos elementos químicos, vamos usar o enxofre, que está na família 16 e no período 3, e o rádio, que está na família 2 e no período 7. Comparando os tamanhos dos raios, podemos ver que o enxofre é menor que o rádio. Quando o átomo está no estado gasoso, a energia necessária para tirar um elétron dele é chamada energia de ionização. Quanto maior é o átomo, mais fácil é tirar o elétron de sua camada de valência. Por isso, na tabela periódica, a energia de ionização cresce de baixo para cima e da direita para a esquerda, incluindo os gases nobres. A segunda ionização, ou seja, a perda do segundo elétron, requer uma energia ainda maior. Quanto mais elétrons o átomo perde, maior será a energia necessária para retirar o elétron seguinte. A tendência que o átomo tem de atrair e absorver elétrons, ficando negativo, é chamada de eletronegatividade. É impossível calcular a eletronegatividade de um átomo isolado, já que essa tendência se manifesta na presença de átomos de outro elemento com os quais pode reagir. Na tabela periódica, a eletronegatividade cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita.
Como os gases nobres já estão estáveis e são encontrados sozinhos na natureza, o elemento mais eletronegativo é o flúor. Já na eletropositividade acontece o contrário. O átomo tende a perder elétrons e, consequentemente, fica carregado positivamente. Na tabela periódica, ela cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Portanto, o frâncio é o elemento mais eletropositivo. Quanto maior o valor da eletropositividade, maior é o caráter metálico do elemento. A afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo para capturar um elétron. Nos gases nobres, ela é praticamente nula, já que eles normalmente não precisam de mais elétrons para ficarem estáveis. A afinidade eletrônica cresce da mesma maneira que a energia de ionização, sem levar em conta a última família, que é a dos gases nobres. Lembra que falamos da massa atômica? Essa unidade de medida foi estabelecida pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, em 1961. Só então o isótopo 12 do carbono foi adotado como unidade padrão de referência. A massa atômica dele foi dividida em 12 partes, e cada uma delas representa uma unidade de massa atômica. Veja a platina. Sua massa atômica é 195 unidades, ou seja, ela é 195 vezes mais pesada que uma unidade de massa atômica. Isso vale para todos os elementos da tabela periódica. Mas atenção! Os elementos que aparecem na tabela periódica são a representação dos isótopos de um determinado átomo. Por isso, as massas atômicas geralmente são fracionárias. Nós já falamos sobre isótopos no Tá Rolando Química 2, tá lembrado? Depois de tantas informações legais, tenho certeza de que você vai pensar 2 vezes antes de ir para a prova de química sem a tabela periódica. E a Rafa? Será que ela se deu bem na prova? Rafa, não viva contando com a sorte. Quando rola química, sempre rola uma surpresa. Até a próxima, pessoal!